Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Professor Pablo Guimarães na área com uma dica sensacional. Na verdade é um desafio que está rolando aí nas nossas redes sociais. É um desafio de um problema muito clássico, um problema conhecidíssimo no mundo aí da matemática e da lógica. Já apareceu em prova de concurso há um bom tempo atrás e que vale a pena a gente brincar um pouquinho com ela. Vamos conhecer um pouquinho esse desafio nosso? Vem pra cá, olha só. Tá aí. Esse desafio que está rolando, ele diz mais ou menos assim: dois amigos matemáticos, João e Carlos, se encontraram e começaram a seguinte conversa. E aí, João, quanto tempo? Como vão as coisas? Está tudo certo, meu amigo. Estou casado e tenho 3 filhas, disse João. Nossa, é mesmo? E que idades têm as suas filhas? Perguntou Carlos, surpreso. Você vai saber de primeira, pois a soma das idades das minhas filhas é o número da sua casa. E se multiplicar a idade delas, o resultado é exatamente a sua idade, ou seja, 36 anos. Agora, eu quase consigo saber a idade das suas filhas, mas ainda me falta um dado. Retrucou Carlos após pensar alguns segundos. Ah, sim, tens razão. A minha filha mais velha toca piano. No fim do diálogo, Carlos estava alegre por saber, enfim, a idade das filhas de João. Quais as idades das filhas dele? Olha só que probleminha interessante, né? É um problema que faz a gente pensar, refletir, deixa a gente um pouco surpreso, porque no final a charada é morta como? Quando você fala, quando um fala para o outro que a mais velha toca piano. Aí o outro fala assim: ah, agora eu estou, né, agora eu sei qual a idade das suas filhas. Olha só a informação, a mais velha toca piano. Então como é que nós vamos resolver essa questão? Vamos para a lousa. Olha só. Nós temos aqui algumas informações muito importantes e vamos na sequência do pensamento desses dois matemáticos. Quando o João fala para o Carlos o seguinte, ó, você vai saber de primeira, pois a soma das idades das minhas filhas é o número da sua casa. A soma das idades das minhas filhas é o número da sua casa. Então, sei lá, uma tem X anos, a outra Y, a outra Z anos. Se eu somar essas três idades, eu tenho o número da casa do nosso amigo Carlos. Mas entenda. O Carlos sabe o número da casa dele? O Carlos sabe, não sabe? Se o Carlos sabe o número da casa dele e o Carlos ainda não conseguiu matar qual é a idade dessas pessoas, matar essa charada, é porque tem alguma coisa esquisita por aí. Você concorda aqui? Vamos lá, vamos viajar aqui. Se o número da minha casa é o número 10, a soma das 3 idades tem que dar a soma das 3 idades, tem que dar a casa, o número da casa da pessoa. Então tem que dar 10. Ou seja, eu poderia pensar assim, bom, a soma de 3 números que dá 10 é 2, 3 e 5. 2 mais 3 mais 5 dá 10. Então essa seria uma boa possibilidade. Então, se ele não conseguiu adivinhar a charada, é porque com certeza existe mais de uma opção. Por exemplo, para a soma dar 10, eu posso escolher o número 1, o número 3 e o número 6. 1 mais 3 mais 6 também dá 10. Então, se eu tenho mais de uma opção, realmente não tem como ele matar a charada. Vamos para a segunda dica que foi colocada, olha lá. Nós temos o seguinte: se multiplicar a idade delas, o resultado é exatamente a sua idade, ou seja, 36 anos. Então, olha aqui, vamos de verde. Se multiplicar a idade delas, o resultado é exatamente a sua idade, ou seja, 36 anos. Então, a multiplicação da idade delas tem que dar 36. Galera, vocês conseguem pensar em 3 números que multiplicados deem 36? Conseguem pensar? Vamos escrever aqui quais são esses 3 números, ou as possibilidades dos 3 números. Para dar 36 anos, eu posso ter uma com 1 ano, a outra com 1 ano e a outra com 36 anos. Porque 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 36. Eu vou chamar aqui, rapidamente, só para a gente se orientar melhor, aqui de filha A, aqui de filha B e aqui de filha C, ok? 1 e 36. Segunda possibilidade, eu posso ter uma com 1 ano, a outra com 2 e a outra com 18.
multiplicando dá 36. Uma com 1, a outra com 3, e a outra com quanto? Com 12. Também dá 36. 1, 4 e 9. 1, 6 e 6, também dá 36. Tenho mais possibilidades com 1 aí, gente? Não, né? Só são essas, porque a outra seria 1, 9 e 4 e começa a repetir. São 3 filhas. Ok, eu posso ter uma com 2, a outra com 2 e a outra com 9. 2 vezes 2 vezes 9 dá 36. Eu posso ter uma com 2, uma com 2, uma com 3 e uma com 6. 2 vezes 3, 6 vezes 6, 36. Posso também ter, vamos ver aqui, uma com 3 anos, ok? A outra com 3 anos e a outra com 4. Não é? E aí estão as possibilidades, olha. Essas são as nossas possibilidades para que o produto dê 36. Então, gente, olha que difícil. Porque eu tenho aí várias possibilidades, eu tenho aí 8 possibilidades que dão a multiplicação dos números 36. E também eu tenho aí diversos casos em que a soma dos números dá o número de uma casa, ou seja, um número possível de uma casa. Então, até esse momento, a gente não consegue ainda determinar qual é a resposta desse enigma. Vamos voltar. Então, olha só que interessante. Agora, eu quase consigo saber a idade das suas filhas, mas ainda me falta um dado. Retrucou Carlos após pensar alguns segundos. Assim, tens razão. A minha filha mais velha toca piano. A minha filha mais velha toca piano. Vamos entender o seguinte pensamento. Observe que nós conseguimos utilizar bem a ideia da multiplicação dos números dá 36. Mas nós não usamos a primeira informação ainda para nada. A primeira informação não foi a soma das idades. A soma das idades dá o número da sua casa? Gente, qual é o resultado da soma em cada caso aqui? Vem comigo. Na primeira linha, 1 mais 1 mais 36, eu tenho aqui 38. Aqui na segunda linha, 21, 16, 14, 13, 11, e qual é a última, gente? 10. Essa é a soma. Olha que interessante, olha que interessante. Galera, na hora que ele falou que a soma das idades dava o número da casa dele, peraí, poxa, se eu sei o número da minha casa, então basta somar os números. Se der o número da minha casa, é essa a resposta. Mas como que esse matemático não conseguiu matar o problema ainda? Como? Por que que ele pediu mais um dado? Ainda me falta um dado. Para raciocinar. Se ele pediu mais um dado, é porque certamente ele não conseguiu adivinhar o número dessa casa. Então, o que nós temos que pensar é, quando eu olho para esses resultados, aí vão para a tela novamente, quando eu olho para esses resultados, observe que se o número da casa dele fosse 38, ele matava, que era essa aqui. Se o número da casa dele fosse 21, ele matava, que era esse aqui. Se fosse 16, ele acertaria aqui. Se fosse 14, ele acertaria. Se fosse 10, ele acertaria. Se fosse 11, ele acertaria. Uai, por que ele não conseguiu acertar, pessoal? Por que ele pediu mais um dado? Porque certamente ele tinha mais de uma opção. Então não é o 38, não é o 21, não é o 16, não é o 14, não é o 11, não é o 10. Ele tem que ter mais de uma opção para ele ser obrigado a pedir mais um dado. E aí, olha que interessante. Na hora que ele fala assim, preciso de mais um dado, e o colega responde, a mais velha toca piano, observe esta linha aqui. Gente, nesta linha são 3 filhas de 1 ano, de 6 e de 6. Tem mais velha? Não. São gêmeas. Não tem mais velha. Então a mais velha não pode tocar piano porque não tem mais velha. Então também não é esse caso. Sobra pra gente então a possibilidade 229. Ele tem 2 filhas que são gêmeas, 2 e 2 anos, e a outra com 9. E essa mais velha toca piano. Então esta é a solução desse desafio. Bacana? Legal, né? Um desafio que mexe com o nosso raciocínio. Show de bola, perfeito. Galera, vem seguindo a gente aqui no Aula Móvel.
e vem seguindo também o meu canal, o canal do professor Pablo Guimarães, chama-se Lógica Matemática. Eu espero você lá no nosso canal no YouTube. Cara, esse canal eu tô fazendo, tô criando agora, é um canal bacana pra gente poder ter essas dicas, ter essas dúvidas, ter esses enigmas pra gente poder resolver e trabalhando um pouquinho com a lógica, um pouquinho com a matemática e, por que não, também, de vez em quando, beliscar as outras exatas, por exemplo, física, que é uma matéria que eu adoro. Então eu te espero no meu canal, se inscreva lá, Lógica Matemática, e acompanhe os meus vídeos, que a partir de agora, em 2016, serão extremamente frequentes, e eu quero você comigo em busca dessa aprovação e desse sucesso. Bacana? Um beijão e até a próxima!